Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Olha que notícia bacana. Pesquisadores da Univale descobriram aí os efeitos do Hibiscus cannabinus, uma flor aí que você encontra aqui na região para inibir e prevenir o avanço aí do câncer do intestino. É sobre esse assunto que eu vou conversar aqui com a pesquisadora Sandra Mello. Obrigado, professora, pela sua presença aqui. Professor, essa é uma grande descoberta, né? Assim, quanto tempo vocês levaram para descobrir assim, os efeitos no consumo dessa flor que pode diminuir aí e também prevenir os efeitos, o câncer do intestino? Certo, obrigada pelo convite. Nós temos alguns pesquisadores, né, do curso de nutrição da Univale estudando acerca desse assunto junto com os acadêmicos e estamos estudando o hibiscus há mais ou menos 1 ano e meio e as pesquisas tendem a continuar. Nós usamos a flor do Hibiscus cannabinus, é uma flor vermelha, e ela mostrou esses efeitos, como você mencionou, né, muito positivos no câncer de intestino. Vocês testaram isso em cobaias, em ratos, é isso? Certo, esse estudo ele é experimental, então sempre antes de a gente passar algum alimento ou alguma planta que não se conheça muito bem, e os estudos acerca dessa espécie de hibiscus são muito escassos na literatura, nós temos que fazer em modelos animais, né, ou modelos de células. O modelo animal, desde que você faça dentro de todo um protocolo de ética estabelecido e aprovado por um comitê especializado, ele tem mostrado o efeito dessa planta in vivo, ou seja, no organismo. Essa é a vantagem, né? Esses estudos, como eu falei, então, são iniciais. Estudamos em ratos e verificamos um efeito muito positivo. Futuramente, os pesquisadores envolvidos têm sim essa vontade, né, de passar para o uso em humanos. Agora, como é que vocês chegaram a essa planta, professora? Ela já era um alvo dos pesquisadores, é isso? O Laboratório de Nutrição Experimental do curso de nutrição vem estudando alimentos e plantas medicinais há muito tempo, há mais de 17 anos. Essa planta ela tem um pigmento vermelho, nós usamos a flor. Todos os pigmentos vermelhos ou arroxeados supõe-se que sejam grandes fontes de antioxidantes, chamados flavonoides, né? Entre eles as antocianinas. E em uma reunião que nós tivemos na Epagre, aqui de Itajaí, que é a estação de pesquisa, né, experimental, eles estavam cultivando essa planta na Epagre de Itajaí. E aí ofereceram essa possibilidade de uma parceria em relação ao estudo. Então nós trouxemos na forma de extrato, ou seja, essa flor foi seca e triturada e utilizamos esse material para realizar o estudo. Então, através de uma parceria que vem sendo realizada há bastante tempo já, junto com a Epagre, foi possível utilizarmos essa espécie da planta. Agora, nós temos umas fotos aí, né, professora? Eu queria que a senhora identificasse um pouquinho como é que é essa planta, como que vocês trabalham com ela em termos de pesquisa. É essa planta, é isso? Essa é a Hibiscus cannabinus, né? Então, as flores elas podem ser de cores diferenciadas, existe branca, existe rosa, existe vermelha, mas o que diferencia ela de outras espécies do hibisco é principalmente o formato da folha, né? Que tem 5 pétalas diferentes, né? Essa já é a branca, né? Isso, essa já é a branca. A Hibiscus rosa sinensis, ela tem a folha arredondada e a Hibiscus sabidarifa, a folha é um pouco mais alongada. É importante que sempre que a gente tiver dúvidas em relação a uma espécie de uma planta, que seja consultado um profissional. Então, que você leve isso num herbário, né? Para que um biólogo possa fazer a identificação ou um profissional especializado no assunto. Nós, nutricionistas, recebemos a planta já catalogada, já identificada na própria estação, na própria Epagre, né, de Itajaí. Essa planta ela é achada com facilidade aqui
Nem tanto quanto as outras espécies de hibiscos. Ela é uma planta ornamental. Por isso ela é menos estudada até. Né? Outras espécies de hibiscos são mais habituais nos canteiros de Itajaí, de Florianópolis ou da região de Santa Catarina. Ela se adapta muito bem ao nosso clima. Ela tem na África, tem na Ásia, tem na Índia, né? Mas aqui no Brasil ela se adapta muito bem e cresce com facilidade. A Epagre, inclusive, está fazendo um estudo de plantio, né? Qual a distância entre um pé e o outro da planta para verificar essa possibilidade de plantio até em maior escala ou para as pessoas mesmas que se interessarem em plantar. A gente nota que, realmente, como a senhora falou, né? As folhas são diferentes, né? É muito comum aqui no litoral o hibisco com as folhas rajadas, né? Que é uma outra espécie. São mais de 300 espécies, Almeri. Então é complexo a gente falar assim, né? Identifique no seu quintal ou na sua casa, ou mesmo em passeios públicos, porque elas são diferentes. E nem sempre a diferença é perceptível a uma pessoa que não é especialista naquela área. Agora, professora, como é que estão o desenvolvimento dessa pesquisa? Certo, nós concluímos essa primeira etapa da pesquisa, onde a gente colocou o extrato da flor seco na dieta dos animais e atualmente iniciamos um novo estudo que estamos utilizando esse extrato da flor, mas na forma aquosa. Para quê? Para ficar mais próximo, como as pessoas podem usar em casa, na forma de um chá, por exemplo. Então, pegar o hibiscus, fazer um chá e utilizar ele. Nós queremos chegar na forma mais fácil de a população estar assimilando esses benefícios. Lembrando que os dados ainda são em animais e até passarmos esses dados para humanos, né, leva mais algum tempo de pesquisa. Pois é, isso que eu queria falar, né? Não é para a pessoa sair por aí comendo a folha, a flor do hibisco, né, para prevenir o câncer. Existe todo um protocolo, né, professora? Existe. Até chegar ao ser humano, né? Sim. Como é que é esse procedimento, professora? Primeiro é importante a gente mencionar que existe propriedade não só na flor, mas na folha, no caule, na semente. Então, várias partes da planta podem ser utilizadas como coadjuvantes, né, em tratamentos diversos, não só para câncer, mas esses estudos todos são experimentais. Então, primeiro, são feitos estudos em células. Se o alimento ou a planta não mostrou toxicidade, a gente passa para trabalhos in vivo, que é em animais, né? Depois desse trabalho em animais, trabalhos de citotoxicidade, de toxicidade da planta, ou seja, ela não faz mal para o ratinho ou não faz mal para o ser humano, a gente inicia o trabalho em humanos. Né? É sempre importante mostrar que, embora o rato seja um bom modelo experimental, existem diferenças biológicas, né, entre o animal e o ser humano. Professora, a Anvisa, o Ministério da Saúde, já reconhece várias plantas como método de prevenção, né? Isso é bom para os pesquisadores, isso é bom para a população também, né, professora? Já que a gente tem praticamente uma farmácia no quintal e não sabe, né? É verdade. Esses estudos, como esse que nós realizamos, eles corroboram justamente para que essas plantas possam ser utilizadas pela população em geral com mais segurança. Muitas vezes a gente parte para iniciar o estudo de alguma planta ou algum alimento pela tradição popular. Então, ela já é usada tradicionalmente pela avó que fazia um chazinho em casa, e isso chama a atenção, né, dos pesquisadores para que sejam identificados os princípios ativos. Porque quando a gente fala que um chá funciona, a gente tem que saber que parte da planta funciona, como que ela deve ser administrada, em que quantidade. Se eu passar dessa quantidade, pode fazer mal para o meu fígado? Pode fazer mal para outra parte do organismo? Tudo isso tem que ser mapeado antes de ser utilizado. E muitas plantas que inclusive a Anvisa coloca, né,
como benéficas à saúde, se usadas em quantidades muito altas, elas podem sim desenvolver determinada toxicidade. Eu vou dar o exemplo do chá verde, que é muito utilizado pela população como um termogênico para reduzir peso, né? Só que em doses acima de 800 miligramas por dia, ele pode ser tóxico para o fígado. Então, quem já tem um problema de fígado e vai usar em grande quantidade, ao invés de se beneficiar, está trazendo um problema para si, né? A Anvisa tem alguns alimentos sim já mapeados, né? Como a aveia, o psyllium, eles já são alimentos que sabe-se que têm um efeito importante em prevenção de doença, né? Quando a gente fala em alimentos funcionais ou plantas, a gente fala em alimentos, em efeitos preventivos. Não é o que nós identificamos com hibiscos. Ele foi usado para evitar que a doença se avançasse, né? Ou que o indivíduo ficasse com mais células alteradas. E foi pela primeira vez visto, esse trabalho é inédito, né, num modelo experimental de câncer de cólon, ou seja, câncer de intestino, e é a primeira vez que nós estamos publicando esses dados no mundo. Tá certo, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Sandra Mello a respeito dessa pesquisa e também a respeito aí de outras plantas que possam ser benéficas à saúde da população. É um instante só. Olá, estamos de volta com o painel Univale, hoje falando sobre a pesquisa do Laboratório de Nutrição Experimental da Univale, que identificou aí potencial no hibiscus cannabinos para impedir o avanço do câncer do intestino. É realmente uma pesquisa bastante interessante, uma novidade excelente para a ciência, uma novidade inédita para a ciência. Eu estou conversando aqui no estúdio com a professora Sandra Mello, que lidera essa pesquisa. Professora, a senhora havia falado no intervalo, né, que é muito difícil conseguir patrocínio, verba para pesquisas no Brasil, realmente é muito difícil. Há bastante agora, com essa crise do governo, muitos cortes na educação, na pesquisa, mas ainda é possível Sim. trazer resultados como esses que podem ser benéficos à população no futuro, reduzir aí os riscos e também reduzir custos, né, no serviço público, no serviço de saúde pública, né, professora? Certo, Miri. É uma luta constante dos pesquisadores, mas a gente tem várias instituições de fomento à pesquisa. Essa nossa pesquisa é patrocinada pela própria Univale e CNPq, né, com apoio financeiro, apoio de bolsas, o governo do estado de Santa Catarina também, com os alunos sendo bolsistas do programa 170 do governo federal. Então, como é uma pesquisa muito grande, envolve vários pesquisadores, né, incluindo a professora Adriana Bramoski, do curso de nutrição também, nós tivemos a felicidade de aprovar esse projeto em algumas fundações ou instituições de apoio à pesquisa. A senhora falou que é assim, uma pesquisa inédita, né, do hibiscus cannabinos. É difícil encontrar literatura ainda sobre essa planta? Muito, muito difícil. O hibiscus cannabinos, ele vem sendo estudado há pouco tempo. Existem alguns trabalhos mapeando o efeito deles como componentes fitoquímicos presentes nessa planta, mas não muitos trabalhos em vivo, mostrando o que eles fazem, né? E no modelo de câncer de cólon, realmente é o primeiro. Existem mais trabalhos na literatura com o hibiscus sabdarifa, que é um hibiscus mais utilizado pela população, e o rosa sinensis. Professora, que outras plantas podem desenvolver esse potencial? A gente tem aqui na Univale também uma pesquisa com o professor Nietro, né, a respeito do bacupari boliviano, né, que também o caule pode ter algum efeito de prevenção ao câncer de próstata e de mama,
mas que outros alimentos e outras plantas têm esse potencial que já foram estudados, professora? Nós temos os alimentos ricos em pigmento vermelho, chamado licopeno, que é mais presente no tomate, principalmente quando ele é aquecido junto com óleo ou azeite de oliva. O azeite de oliva ele consegue extrair essa substância do tomate, que também é presente em outras frutas vermelhas, como a melancia, mas como a gente não come a melancia junto com óleo, o melhor exemplo de biodisponibilidade ou de ação desse alimento no organismo seria realmente um molho de tomate caseiro, né, feito com azeite de oliva. Ele tem um efeito bastante importante, já estudado, em câncer de próstata. Temos o brócoli com a presença do sulforafano, que poderia agir numa série de tipos de câncer. Então, tem trabalhos com câncer de estômago, câncer de mama, né? E ele mostrando um efeito preventivo. Nossa. É importante mencionar que todos são preventivos, ou seja, você deveria usar meia xícara de brócoli ou 3 raminhos de brócoli todo dia para essa questão de prevenção. Os alimentos, então, realmente são fontes riquíssimas, né, professora? São fontes ricas, eles podem ser usados, né, como coadjuvantes para manter uma qualidade de vida saudável e também prevenir essas doenças crônicas, que são as doenças que mais matam na atualidade. Câncer, diabetes, obesidade, doença do coração. A senhora falou do azeite de oliva, né? Certo. O azeite de oliva também ajuda na prevenção. Agora está na moda também o azeite de abacate, né, na realidade. Certo. Esses dois tipos de óleos são gorduras saudáveis, né? Então, alguns cânceres que são relacionados à presença de gordura, como o câncer de mama, por exemplo, eles podem sim auxiliar, né? Então, a gente já pede para que a pessoa ingira uma quantidade menor de gordura saturada, que seria a gordura ruim que está presente em carnes, leites, todos os produtos de origem animal teriam gordura saturada, e substituir uma parcela dessa gordura por gordura de origem vegetal. E as melhores fontes seriam o azeite de oliva, o óleo de abacate, que tem esse efeito tanto de reduzir o perfil de gordura no sangue, quanto também de limpar o fígado, que é o nosso órgão maior de limpeza no organismo, ou de detoxificação. Esses grãos e sementes que estão na moda, professora, chia, goldberry, né? O que isso representa na questão de prevenção também? Certo. É difícil a gente classificá-los, Almeri, todos dentro de uma única... de um único espaço, digamos. Eles têm efeitos diversos, né? Sou muito apaixonada pelos estudos com a chia. Nós estudamos ela durante 5 anos no laboratório. Fizemos já trabalhos com a chia sobre perfil lipídico, sobre genotoxicidade, sobre perda de peso, manutenção, né, de uma vida mais saudável. Fizemos trabalho utilizando ela aquecida na forma de pães ou biscoitos, verificar se o efeito continuaria como ela in natura. A chia traz resultados fantásticos para a saúde, ela é alimento rico em proteína, todas as vitaminas, minerais, então ela é um alimento, bem dizer, completo e fora isso uma fonte gigante de fibras. E as fibras ajudam a eliminar o que a gente não precisa no organismo, dentre gorduras, né, carboidratos. Então o que está sobrando, o que tem de excesso, essa chia ela consegue ir lá capturar isso no sangue e mandar embora. E essa seria uma vantagem muito importante. Também um trabalho realizado... É um sistema preventivo também, né? Um trabalho realizado em animais, nós conseguimos uma redução de 76% de triglicerídeos no sangue e de 36% de colesterol. Além disso, por ela ter um grande volume de fibras, né, ela melhora o funcionamento intestinal. Então, os resultados foram bastante animadores, né, e com grande repercussão para a utilização
pela população. Agora, a senhora falou voltando ao hibisco, a senhora falou que realmente depois, quando os resultados forem para os humanos, eles podem ser transformados nos alimentos usados nos alimentos nutracêuticos, por exemplo. A EPAGRE tem um grande trabalho sobre alimentos nutracêuticos, né? Inclusive fazendo pães e tudo mais. Poderá depois, em forma de pó, ser usado também, professora? Os nutracêuticos são os alimentos funcionais que a gente fala, né? O que seria um alimento funcional? Para ele funcionar, ele tem que, além de nutrir o nosso corpo com calorias, proteínas, vitaminas, minerais, ter uma função de prevenção ou promoção de saúde. Então, os nutracêuticos ou os alimentos funcionais, eles não são para tratar doenças, eles são realmente para prevenção. No caso do hibiscus cannabinos, nós vimos o efeito dele no tratamento. No tratamento. Em termos de prevenção, é importante a gente fazer estudos para ver se ele não é tóxico. Ele pode ser tóxico para uma pessoa que não é doente, e agir positivamente para uma pessoa que tem a doença. Então, nem todo alimento que trata uma doença deve ser usado como prevenção ou no dia a dia, né, como uma fonte habitual de vitaminas e minerais para o organismo. E o que a senhora falou é importante na questão do consumo, né, desse chás e tudo mais. Realmente é preciso tomar com moderação e também com orientação, né, professora? Certo. Isso que é interessante, né? É bem importante buscar a orientação de um profissional, né, um profissional nutricionista. Ele vai estar habilitado, quem trabalha com fitoterapia vai estar habilitado a orientar dose, quantidade, como é feito, a forma de preparo, para que essa pessoa possa se beneficiar, né, ter o melhor da planta aliado à sua saúde e à sua alimentação. Dependendo do tipo da planta, ou do tipo da folha ou da flor, a gente faz formas de preparo diferenciadas. Então, geralmente flores são feitas sobre infusão. O que é isso? Colocar a água quase a ponto de fervura, a 80 graus Celsius, quando começar a criar aquelas bolinhas, né, a gente desliga, coloca em cima da flor da planta, abafa e deixa uns 3 minutinhos para depois extrair o princípio ativo e poder tomar, né, na forma de chá. Já raízes ou folhas mais rígidas, a gente tem que fazer um método que se chama decocção, ou seja, cozinhar junto. Coloca a raiz ou a folha que é mais rígida para ferver, ferve durante 3 minutos e depois desliga e abafa para poder utilizar. Então, até a forma de extração do princípio ativo, ela é diferenciada dependendo, né, do tipo da planta. Legal, professora. A natureza nos oferece isso tudo, né? Mas realmente a gente tem que contar com a ajuda dos pesquisadores que se dedicam a investigar, a descobrir, né, o potencial dessas plantas. E como a senhora falou, há necessidade realmente do incentivo à pesquisa para que isso chegue da forma mais rápida possível à população, né, professora? É verdade. Para toda essa equipe de pesquisadores e alunos, né, é uma honra a gente poder trabalhar com alimentos e plantas que são substâncias vindas da natureza, né, o que nos encanta todo dia, e cada vez possibilitar à população um acesso mais facilitado desse tipo de alimento ou planta medicinal, que eles possam se beneficiar, né, com a utilização dessas substâncias. Tá certo, professora Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui, sucesso aí, parabéns aí pela descoberta também, a senhora e a sua equipe também. Obrigado aí pela sua presença. Muito obrigada a todos, nós é que agradecemos a participação. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.